Oi pessoal, eu sou o Marcos. Eu sou o Igor. Roberta. Eu sou a Mariana. Nós somos alunos do programa de pós-graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da Exalc, e esse vídeo foi feito para a disciplina de Genética Quantitativa. Nós vamos falar agora sobre propriedades de um loco único em características quantitativas. Um dos principais objetivos da genética quantitativa é determinar o quanto da variação fenotípica, ou seja, aquilo que a gente enxerga de uma determinada característica quantitativa, é explicado pelos seus genes e pela maneira como esses genes interagem entre si. Por exemplo, na nossa turma de genética quantitativa, nós temos vários colegas, alguns são mais altos e outros são mais baixos. Parte dessa diferença na altura dos nossos colegas é explicada pelos genes que cada pessoa possui, além, é claro, dos efeitos ambientais aos quais essa pessoa foi exposta ao longo de seu crescimento. A gente está interessado, então, em saber o valor dos nossos genes que influem em nossa altura. Como as características quantitativas são determinadas pela combinação da ação de vários genes de efeitos pequenos e também sofrem grande influência ambiental, a estimativa desse valor se torna muito complexa. Para nossa melhor compreensão, começamos considerando uma situação hipotética onde isolamos o efeito de um único loco com dois alelos influenciando uma característica quantitativa e também consideramos que este não sofre influência do ambiente. Utilizamos a escala proposta por Lynch-Minot, que relaciona o genótipo com o valor genotípico de uma característica presente em uma população. Consideramos a distância entre o homozigoto recessivo e o homozigoto dominante como o potencial de contribuição do gene para aquela característica. Dessa forma, a posição do heterozigoto indicará o modo como os alelos interagem entre si. Neste modelo, temos K como uma medida de dominância. Quando K é zero, o modelo é dito puramente aditivo e o heterozigoto se situa na média entre os dois homozigotos. Quando K é igual a 1, o alelo B2 é totalmente dominante em relação ao B1 e o heterozigoto se igualaria ao fenótipo do homozigoto dominante. Já quando temos K maior que 1, há uma sobredominância e o heterozigoto é maior que o valor do homozigoto dominante. Já no modelo proposto por Faltiner e Mackay, temos D como uma medida da distância entre o heterozigoto e a média dos homozigotos. Assim, se D é igual a zero, há ausência de dominância. Quando D é igual a A, há dominância completa e quando D é maior que A, há uma sobredominância. Em síntese, ambos os modelos são iguais, mudando-se apenas os parâmetros utilizados. Com base nesse modelo simplificado, podemos então ter uma ideia de como os alelos interagem majoritariamente entre si para formar aquela característica na população. Então, se nós transformássemos a escala, que a Roberta estava comentando anteriormente, em um gráfico, nós teríamos no eixo X o número de alelos B2 dentro do locus B, que seria de 0 para o genótipo B1, B1, de 1 para o genótipo B1, B2 e de 2 para o genótipo B2, B2. Já no eixo Y, nós teríamos o valor genotípico, que seria de 0 para o homozigoto recessivo, de 2A para o homozigoto dominante, e um valor variável para o heterozigoto, que vai depender do valor de K, que reflete a dominância entre os alelos. Que a relação entre os alelos B1 e B2 seja completamente aditiva. Nesse caso, K é igual a 0. Então, nós teríamos, para o genótipo B1, B1, o valor genotípico seria 0. Para o heterozigoto B1, B2, o valor genotípico seria A, seria exatamente o intermediário entre os dois homozigotos. E, consequentemente, para o genótipo B2, B2, nós teríamos o valor genotípico 2A. Nesse caso de completa aditividade, nós teríamos uma relação completamente linear entre o valor genotípico G e o conteúdo gênico do locus B, que seria o número de alelos. No entanto, se a relação entre os alelos não for aditiva, ou seja, se K assumir qualquer valor diferente de zero, nós não podemos traçar uma relação diretamente uma relação linear entre os pontos dos valores genotípicos esperados. Por exemplo, nesse caso, demonstrado por esse gráfico, nós temos um valor genotípico de 0 para o homozigoto recessivo, de 2A para o homozigoto dominante e um valor intermediário para o heterozigoto. Nesse caso, nós não temos uma relação linear entre os pontos. Porém, através do método de regressão linear por quadrados mínimos, nós podemos traçar uma reta entre esses pontos que irá minimizar o desvio entre os valores esperados e os valores preditos. A reta obtida representará o efeito aditivo das relações entre os alelos.
Já o desvio entre os pontos é causado devido à relação de dominância entre os mesmos. Esse desvio é representado pela letra grega delta, que é a diferença entre o valor esperado e o valor predito em caso de aditividade. Calculando a inclinação da reta, teríamos o alfa, que é dado pela fórmula seguinte. Pelas propriedades da regressão linear, calcule-se o alfa pela covariância entre a variável resposta e a variável preditora, dividido pela variância da variável preditora. Através dos cálculos das esperanças, temos a seguinte fórmula para o alfa, que é determinado pelo efeito aditivo do log, e depende da dominância e das frequências alélicas. O alfa também é conhecido como efeito médio de substituição alélica, que representa a mudança média no fenótipo quando substituímos o alelo 1 pelo alelo 2 na população. Nesse slide, temos um gráfico interativo, botando o valor genotípico versus o conteúdo gênico, e vamos variar a frequência do alelo B2 e a dominância. Se em uma população o alelo P1 tiver maior frequência que o alelo P2, o alfa aumenta. Já em outra população, se o alelo P1 tiver menor frequência que o alelo P2, o alfa vai diminuir. Isso ocorre devido à tendência do alfa se deslocar em direção a genótipos que ocorrem com maior frequência na população, ou seja, o efeito da aditividade, medido pela reta da regressão, não depende somente do locus, depende também da frequência dos alelos na população em estudo. No caso de sobredominância, K igual a 2, os heterozigotos apresentam maior valor genotípico. E variando as frequências de B1 e B2, por exemplo, B1 com maior frequência na população e B2 com maior frequência na população, observamos que a reta mantém a mesma tendência, de acordo com as variações das frequências dos alelos na população. Considerando o efeito de dominância igual a zero, e variamos a frequência do alelo P2, observamos que o alfa não se altera, e este é igual a A. Concluímos então que é independente da frequência dos alelos na população. Como o Igor disse no gráfico anterior, com K igual a zero, a relação entre os alelos é puramente aditiva, e não há desvios entre os valores preditos e os observados. Falando um pouco sobre o particionamento da variância genética, temos que o valor esperado é igual ao valor predito mais o desvio de dominância. Sabendo então que a variância genética se dará pela variância do valor predito somado ao desvio. Das propriedades das variâncias e das covariâncias, temos então que a variância genética será igual à variância do valor predito somada duas vezes a covariância entre o valor predito e o desvio de dominância, que é somada à variância do desvio de dominância. Como não há correlação entre os valores preditos e os desvios de dominância, a covariância é zero. Assim, temos que a variância genética é igual à variância aditiva mais a variância de dominância. Estatisticamente falando, a variância aditiva é a quantidade da variância genética que é explicada pela regressão, enquanto que a variância de dominância é a variância residual. Geneticamente falando, a variância aditiva é a variância associada com a taxa de efeitos aditivos dos alelos. Já a variância de dominância é a variância genética associada aos efeitos de dominância. Temos que a variância aditiva é igual a duas vezes o produto da frequência do alelo 1 e da frequência do alelo 2, multiplicados por alfa ao quadrado. Já a variância de dominância é dada pelo produto entre duas vezes a frequência do alelo 1 pela frequência do alelo 2, multiplicados por A e K elevados ao quadrado. Ambas as variâncias dependem das frequências alélicas, alfa e K. Elas são dependentes entre si, exceto quando as frequências alélicas são iguais, ou seja, 0,5. Então, a variância aditiva independe da variância de dominância, mas não ao contrário. Por isso, a razão entre as variâncias aditivas e dominantes não é um bom índice. Vamos observar agora um gráfico onde vemos a relação entre a variância genética, aditiva e de dominância com a frequência alélica de P2. Se K for igual a zero,
toda variância genética é aditiva, sendo máxima a variância genética obtida quando as frequências alélicas são iguais. Agora, com dominância completa, K mais 1, a variância de dominância é máxima quando as frequências alélicas são iguais. Nesse caso, a variância aditiva é maior que a variância residual, exceto quando o alelo B2 é muito frequente na população. Agora, quando K é igual a menos 1, a relação entre a variância aditiva e dominante é inversa ao caso em que K é igual a 1, sendo o alelo B1 o dominante. Sobre a variância aditiva e de dominância, elas são dependentes entre si, exceto quando as frequências alélicas são iguais ou K é igual a 0. Nesses casos, a variância aditiva independe da variância de dominância, mas não ao contrário. Por isso, a razão entre as variâncias aditivas e dominantes não são um bom índice. Falando um pouco sobre melhoramento genético, sendo o alelo P2 considerável favorável ao caráter em questão, quanto maior a sua frequência, menor o progresso de seleção comparado com uma população com baixa frequência de P2, pois a variância aditiva diminui conforme o mesmo é fixado. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal.